Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. E hoje nós vamos para mais um vídeo da série do estudo sobre o livro de Isaías. Amém, irmãos? Vamos estudar hoje o capítulo de número 19. Então peço aos irmãos que se preparem desde já para nós darmos início ao estudo da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá para o capítulo 19, versículo 1, que diz: Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e entrará no Egito. E os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Então, irmãos, quando Isaías recebeu essa revelação, o Egito era conhecido entre os povos como refúgio das nações. O Egito ele exercia uma grande influência na economia e no exército dos povos. E era no Egito que haviam cavalos fortes, né, e bem treinados para o exército. E muitos governantes estrangeiros importavam a cavalaria egípcia e assim garantiam a segurança das suas cidades. Os egípcios eles também possuíam um forte armamento de guerra, o que atraía ainda mais a atenção dos outros povos. E nessa época também era comum as nações mais fracas buscarem refúgio no Egito, pedindo ajuda e fazendo aliança com eles. Então, por ser uma nação forte, né, o Egito ele acabou se tornando para os líderes de Judá uma nação que poderia lhes dar assistência contra a ameaça da Síria. E nesta época, a Síria era a principal rival do Egito e estava no auge do seu poderio de conquistas. Mas Judá, né, ao invés de buscar ao Senhor, eles se refugiaram nele, né, no Egito. Eles colocaram a sua confiança no Egito e acabaram se corrompendo com seus ídolos. E é por isso que Deus promete abater toda a glória egípcia a fim de cumprir seus propósitos e fazer uma grande obra no meio dos três povos, Egito, Assíria e Israel. Então, irmãos, esse capítulo aqui, então, ele é a continuação do capítulo 18, né? Pois nessa época a Etiópia, que é a Núbia, né? E o Egito era um só, sendo que o Egito era governado por vários etíopes, né? Aqui Isaías ele se volta para o Egito, né? Em Isaías 19, Deus continua fazendo advertências contra as nações inimigas de Israel e de Judá, né? E a passagem diz que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira, né? Lá no Salmo 18, versículo 10, diz assim: E montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Estou mostrando o Senhor aqui montando num querubim. Então, nuvem ligeira, irmãos, é o símbolo de uma destruição rápida e inesperada. E Deus ele vai usar a Síria para poder cumprir essa profecia. É como se fosse uma grande tempestade, né? Então, cavalgando numa nuvem ligeira, mostra a velocidade com que o juízo divino seria derramado sobre eles, frustrando toda a sua prosperidade. O Senhor será exaltado sobre os deuses do Egito. Por quê? Porque o Senhor destruirá o Egito. Os ídolos do Egito, eles não poderão protegê-los. O Egito conhecerá a Deus na segunda vinda de Cristo e irão adorá-lo. Essa expressão, o coração se derreterá, significa que eles não irão mais resistir. 19:2. Porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. Então, nos versos de 2 a 15, Isaías ele revela a fragilidade do Egito diante do julgamento assírio, né, que aponta também para a tribulação. E dos versos 16 a 25, Isaías vai falar da salvação do Egito, que já aponta para o reino milenar. Então, o julgamento de Deus ele não viria apenas de fora do Egito, mas também de dentro do Egito, né? Está ocorrendo uma verdadeira anarquia política no Egito, por causa da religião. Os deuses deles fracassaram, né? E alguns estudiosos eles entendem que estava ocorrendo uma guerra civil nos tempos da Síria. Então, se os egípcios eles tivessem permanecido unidos, eles poderiam ter se beneficiado na sua condição geográfica, né? Por quê? Porque ao sul eles eram protegidos pelas cataratas do Nilo, ao leste e oeste pelas areias do deserto e ao norte pelo mar, né? Suas defesas naturais eram defesas ideais, né?
E na Bíblia, o Egito ele é chamado de a cana esmagada, né? Ou bordão de cana esmagada. Está lá em Isaías 36, versículo 6. Né? Justamente por causa de todas essas brigas internas dentro do seu território. No Armagedon, as pessoas ficarão tão confusas que se voltarão uns para com os outros. Né? Zacarias 14, versículo 12, diz assim: E será, e esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando neles em pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá parte do Senhor, uma grande perturbação entre eles, porque cada um pegará na mão do seu próximo, e cada um levantará a mão contra o seu próximo. Versículo 3, Isaías 19, 3. E o espírito do Egito se esvaecerá no seu interior, e destruirei o seu conselho, e eles consultarão aos seus ídolos e encantadores, e aqueles que têm espíritos familiares e feiticeiros. Então os egípcios, eles vão procurar conselho em ídolos sem vida, né? Eles vão consultar bruxas e feiticeiros que têm espíritos familiares, mas tudo isso será em vão. Né? O que são espíritos familiares? Né? É quando uma pessoa faz contato com mortos, né? A favor dos que ainda vivem. Né? Esses são chamados de espíritos familiares, ou seja, confiáveis, né, acreditáveis. Os videntes e os mágicos, eles foram incapazes de dar conselhos, né? E o versículo diz aqui que o espírito do Egito se esvaecerá, ou seja, está falando de pessoas daquele país, né? Que significa que o Senhor frustrará os seus planos e eles perderão a coragem, pois eles confiam na sua política e sabedoria, baseada em magia e idolatria. Mas tudo isso virá abaixo, pelas mãos do Senhor. Versículo 4. E entregarei os egípcios na mão de um senhor cruel, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos exércitos. O Egito ele sofrerá fortes perseguições de nações estrangeiras, mas quem estava por detrás de tudo isso era o Senhor. As expressões Senhor cruel, rei rigoroso, né, se refere à Síria e também ao anticristo. E sob o ponto de vista histórico, o Senhor cruel faz referência não só à Síria, mas também ao reino babilônico, ao medo-persa e ao romano. 19:5. E secarão as águas do mar, e o rio se esgotará e ressequirá. Então, depois da interferência de Deus na religião dos egípcios, agora Deus vai abalar a economia deles, né? Secando as águas do rio Nilo, que é um dos maiores do planeta. Né? E do versículo 5 até o versículo 10, vai falar de tragédias que acontecerão no Egito. Vai haver uma interrupção do fluxo das águas. Nos versículos seguintes, nós veremos que todo ataque tem relação com a água. E essa será a forma como Deus irá atacar o Egito. O Egito ele era famoso por causa do rio Nilo. Quando ocorriam as cheias anuais, essas enchentes anuais, elas traziam fertilidade para a região. E toda aquela região tinha um aspecto de um mar, né? Mas o rio, ele se esgotará e secará. Verso 6. Também os rios exalarão mau cheiro, e se esgotarão e secarão os canais do Egito. As canas e os juncos murcharão. Então está falando aqui do julgamento de Deus sobre o Egito, né? Não seria apenas na área militar, mas também afetaria toda a natureza. Verso 7. A relva junto ao rio, junto às ribanceiras dos rios, e tudo o que foi semeado junto ao rio secará, será arrancado e não subsistirá. Então a gente está vendo aqui que haverá uma maldição sobre a vegetação, né, durante esse tempo. Verso 8. E os pescadores gemerão e suspirarão, todos que lançam anzol ao rio, e os que estendem redes sobre as águas desfalecerão. Então, o julgamento de Deus sobre o Egito, né, por meio dos assírios, né, vai acabar com todo o comércio do Egito, em especial a questão da pesca. Os egípcios eles consumiam grande parte dos peixes que eles pegavam no Nilo. A pesca com vara e anzol, né, era o passatempo favorito dos egípcios. Peixe existia em abundância no Egito. Né? A gente pode lembrar disso das murmurações dos israelitas contra Moisés, né, por causa da comida do Egito.
Lá em Números 11:5 diz assim, ó, lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Versículo 9, 19:9. E envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino e os que tecem pano branco. Então todos os trabalhos em linho, né, tecelagem e pesca cessarão. Eles ficarão envergonhados porque o Egito produzia o melhor linho, né, e possuía os profissionais mais competentes para trabalhar o linho. O linho fino do Egito era uma das melhores mercadorias. E o tabernáculo de Moisés, que foi construído no deserto, né, tinha suas cortinas feitas com o linho do Egito. Versículo 10. E os seus fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por salário ficarão com tristeza de alma. Então aqui está se referindo a toda a atividade econômica de pessoas ricas e trabalhadores diaristas, né? A seca do Nilo ela afetará todas as classes sociais. E como consequência, os nobres e os ricos eles ficariam deprimidos, pois a sua fonte de lucro diminuiria. O alimento que muitas vezes eles desperdiçavam seria escasso. Teriam que economizar água e até suas vestes por causa da punição divina que se abateria sobre a nação. Verso 11. Na verdade, são loucos os príncipes de Zoan, o conselho dos sábios, conselheiros de Faraó, se embruteceu. Como, pois, a Faraó direis, sou filho de sábios, filho de antigos reis? Então, irmãos, Deus transformará em loucura, né, a sabedoria do Egito. Né? O que Zoan? Né? Zoan é uma cidade do delta do Nilo, né? É uma das cidades mais antigas do mundo. Ela foi construída 7 anos depois de Hebron. E Zoan era a capital do Egito na época. Lá em Números 13:22 diz assim, ó, e subiram para o lado do sul e vieram até Hebron. E estavam ali Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Anak. Né? Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan no Egito. Né? Então nós vimos que Deus operou maravilhas em Zoan. No Salmo 78:42 diz assim, ó, não se lembraram da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan. Então o Egito ele era famoso pelos seus sábios. Né? Lá em 1 Reis 4:30 diz assim, e era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Então são nesses os seus sábios, né? O versículo diz assim, são nesses os seus sábios, ou seja, falharam, né? Eles falharam em ver o futuro e as calamidades que se aproximavam. Né? Os sábios, que tinham fama internacional, eles não foram capazes de evitar o desastre que o Senhor tinha determinado contra a sua nação. Né? Isaías 19:12. Né? Onde estão agora os teus sábios? Notifiquem-te agora ou informem-te sobre o que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Então Deus, por meio do profeta Isaías, ele zomba da sabedoria dos sábios do Egito. Né? O Senhor está desafiando, né, os que se consideram sábios e cultos. Eles davam muito valor às inúmeras gerações de reis e sacerdotes que já haviam liderado seu império por milhares de anos. E eles agora não tinham como aconselhar Faraó. Então é como se Deus os estivesse desafiando, né, e perguntando se eles conheciam exatamente o que o Senhor dos Exércitos iria fazer contra o Egito. Seus astrólogos, suas artes mágicas, sua adivinhação jamais poderiam prever os acontecimentos futuros com exatidão. Se os egípcios tivessem conhecido Deus, eles poderiam ter evitado toda essa calamidade. Verso 13. Loucos tornaram-se os príncipes de Zoan, enganados estão os príncipes de Nof. Eles fizeram errar o Egito, aqueles que são a pedra de esquina das suas tribos. Então, Nof, irmãos, era um local que tinha templos dedicados a Vulcano, Vênus e Osíris. Né? Nof é também conhecida como Mênfis, né, a antiga capital do Baixo Egito. Então, Zoan e Mênfis, ou Nof, eram cidades onde ficavam os sábios, eram lugares onde os problemas eram resolvidos.
E essas cidades eram pedra de esquina do país, eram o seu alicerce. Verso 14. O Senhor derramou no meio dele um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito em toda a sua obra como bêbado quando se revolve no seu vômito. Então toda a nação do Egito, né, estará cambaleando como um homem bêbado. A bebida que eles beberam era o espírito de erro, né? Então, irmãos, vamos entender um pouquinho essa questão do espírito mau da parte de Deus, né? Então, lá em 1 Samuel 16:14, diz assim, ó, tendo se retirado de Saul o espírito do Senhor da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então Deus ele enviou um espírito maligno para poder atormentar Saul. Saul ele havia desobedecido a Deus diretamente em duas ocasiões, né? A primeira que ele ofereceu o holocausto no lugar do sacerdote, e a segunda vez porque Deus mandou Saul destruir todos os amalequitas, mas Saul preservou alguns, né? Aí, portanto, Deus retirou seu espírito de Saul e permitiu que um espírito mau o atormentasse. Ou seja, Deus estava agora simplesmente dando-lhes permissão, né, aos espíritos para poder fazê-lo, né? Então, Deus envia espíritos malignos, irmãos, para atormentar as pessoas hoje, né? Então, a gente viu, por exemplo, que Deus ele permitiu que Ananias e Safira fossem preenchidos com o espírito de Satanás, como um alerta e exemplo para a igreja primitiva, né? Então, Ananias e Safira, em comum acordo, né, eles simularam que depositariam tudo aos pés dos apóstolos, mas eles ficariam com pouco. Então Pedro diz a Ananias: por que Satanás encheu teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, né? Aí por causa disso ele expirou, né? Lá em Hebreus 12, versículo 6 diz assim, ó: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Então Deus castiga e disciplina quem ama, né? Ananias e Safira eles foram disciplinados e castigados. E essa disciplina serviu como testemunho para os demais. Ou seja, Deus quis trazer uma mensagem para a igreja. Lá em Atos 5, né, versículo 11 e 12, diz assim: e houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Então, um homem na igreja de Corinto, irmãos, estava se relacionando sexualmente com sua madrasta, né? E Paulo ordenou que os líderes o entregassem a Satanás para destruir essa natureza pecaminosa e salvar sua alma. Então, irmãos, Deus também permitiu que um mensageiro de Satanás, né, atormentasse o apóstolo Paulo, a fim de ensiná-lo a confiar na graça e no poder de Deus, e não se tornar orgulhoso por causa da enorme abundância de verdade espiritual que ele recebeu, né? Está lá em 2 Coríntios 12, versículo 7. Então, quando Deus permite que o espírito maligno atormente a pessoas hoje, ele o faz para o nosso bem e sua glória, né? Embora os demônios sejam maus, eles ainda estão sob o controle soberano de Deus. Assim como no caso de Jó, né? Satanás e seus anjos só podem fazer o que Deus permite que façam, né? Eles nunca agem independentemente, ou seja, da perfeita vontade e propósito soberano de Deus. Então, por exemplo, no caso de Jó, nós constatamos que Satanás ele não é onisciente, né? Porque se Satanás soubesse que Jó não iria blasfemar de Deus, ele não teria aceitado o desafio. E o desafio de tocar nos bens de Jó foi proposto por Deus. Então a gente percebe o quê? Que o nosso livre-arbítrio ele tem limites, né? Pois no caso de Jó, Jó não pôde escolher se queria ou não ser desafiado por Deus. Foi uma coisa que ocorreu entre Satanás e Deus. Lá em Apocalipse 16, versículos 13 e 14, diz assim: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, lhe saírem três espíritos imundos semelhantes a rãs, pois são espíritos de demônios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então o anticristo, ele vai reunir os exércitos de todas as nações, né? Como que isso vai acontecer?
Como é que ele vai reunir os exércitos de todas as nações, né? Três espíritos imundos sairão no mundo fazendo prodígios para ganhar o apoio dos reis da terra, né? Ou seja, o demônio ele tem espírito e faz prodígios, né? Convence os reis a batalharem no Armagedão, né? É um espírito de manipulação. E Satanás ele envia do espírito dele para poder o quê? Convencer as pessoas. Lá em 1 Reis 22, 21 a 23, diz assim, ó, então saiu um espírito, se apresentou diante do Senhor e disse, eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor, com quê? 22, respondeu ele, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor, tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então nós aqui está falando aqui a respeito de uma aliança, né, que houve entre Acabe, né, que era o rei de Israel, e Josafá, que era o rei de Judá, né? Então Acabe ele pergunta aos profetas se ele deveria lutar contra os arameus em Ramote de Gileade. Josafá então ele exige que se consulte ao Senhor, né, antes de ir à batalha. E em sua incredulidade e maldade, né, o Acabe ele coloca diante dele 400 profetas que haviam se vendido, né? E aqui começa a atuar o espírito de mentira, né, o espírito de indução, de convencimento. O demônio ele envia do espírito dele para poder convencer os profetas, e os profetas eles deixam ser usados. Então, de seus lábios só saíam palavras bajuladoras e de engano, né? Incomodado, então, o Josafá ele exige a presença de um profeta genuíno. E logo é trazido Micaías, que profetiza segundo a vontade do Senhor e revela que Acabe não voltará da batalha com vida. Então, irmãos, na onisciência de Deus, ele sabia que Acabe não iria dar ouvidos à palavra do Senhor. Então, a gente está falando aqui da vontade permissiva de Deus, né, de que Acabe fosse enganado por um espírito mentiroso. E Deus, exercendo o juízo, ele usa a própria maldade, então, de Acabe, né? E lá em 1 Timóteo 4:1 diz assim, ó, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Voltando agora para capítulo 19, versículo 15. E não aproveitará ao Egito obra alguma que possa fazer a cabeça, a cauda, o ramo ou o junco. Então, a questão da cabeça e da cauda foram explicados em Isaías 9:14 e Isaías 9:15. Né? Isaías 9:14 diz assim, ó, pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco no mesmo dia. Então, o que é a cabeça? É os líderes e os anciãos da comunidade, e a cauda são os falsos profetas que tinham esquecido o seu chamado. Então, Isaías 9:15 diz assim, ó, o ancião, o homem de respeito é a cabeça, o profeta que ensina a mentira é a cauda. Então, o ancião é o homem de respeito, né, que é a cabeça, que era o líder. E o profeta que ensina a mentira é a cauda. O ramo ou a palma significa o galho, o topo da palmeira, né? A palmeira que crescia muito era símbolo daqueles que ocupavam um posto alto, governantes, né? E o junco, que é cana áspera, que cresce nos pântanos, né? É o símbolo da classe baixa da sociedade. Então, está mostrando aqui que quando o julgamento de Deus chegar, todas as classes sociais, né, elas serão atingidas, né? Isaías 19:16. Naquele tempo, os egípcios serão como mulheres, e tremerão e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, que há de levantar-se contra eles. Então, a previsão, irmãos, de salvação do Egito começa com a expressão naquele dia ou naquele tempo, que vai se repetir 6 vezes nesse capítulo, né? 19:16, 19:18, 19:19, 19:21, 23 e 24. Então aqui está fazendo referência aos últimos dias, quando Cristo ele vai estabelecer o reino milenar. Os egípcios eles ficarão temerosos por causa da visitação de Deus. Da mesma forma que eles tremeram quando Deus usou Moisés
para poder tirar o povo dele do Egito. Mas naquele dia, alguns habitantes do Egito perceberão que foi o Senhor quem enviou a Síria contra eles. E eles vão perceber também que o Senhor é maior do que os deuses deles. Verso 17. E a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará, por causa do propósito do Senhor dos Exércitos que determinou contra eles. Então, Judá, irmãos, era uma das nações mais fracas do Antigo Oriente, né? Mas Judá causará medo ao Egito, por quê? Porque o Deus age em favor da nação de Israel. Então, a terra de Judá, né, no reino milenar, né, será um espanto, por quê? Porque Israel vai se juntar com todas as nações. Verso 18. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito, que falarão a língua de Canaã, e farão juramento ao Senhor dos Exércitos, e uma se chamará cidade de destruição. Então, no reino milenar, 5 cidades egípcias falarão a língua de Canaã. Isto é o hebraico, né? A linguagem das escrituras. E elas falarão elas farão juramento de fidelidade ao Senhor. O nome das 5 cidades, elas não são reveladas por Isaías, né? Porque esse número ele pode ser até simbólico, né? Então Isaías está mostrando que os egípcios eles irão se voltar para Deus, né? O testemunho dos judeus será tão forte que os egípcios adotarão uma segunda língua, né? E uma das cidades será chamada Cidade de Destruição. Embora tenha esse nome, essa cidade existirá no reino milenar e será uma cidade abençoada por Deus, né? Então, irmãos, alguns estudiosos eles acham, né, que essa cidade de destruição é Heliópolis, né, que em grego significa cidade do sol. Foi destinado ao culto do deus Sol, né, chamado Ra pelos egípcios. Então, Heliópolis é o nome grego da cidade de On, mencionado lá em Gênesis 41, 45. Que diz assim, ó: E Faraó chamou a José de Zafenate Paneia e deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. Jeremias ele se refere à cidade como um Bet-Semes, palavra hebraica para a casa do sol, né? Lá em Jeremias 43:13 diz assim, ó: E quebrará as estátuas de Bet-Semes, que está na terra do Egito, e as casas dos deuses do Egito queimará a fogo. Então Isaías está comentando o fato de que das 5 cidades que farão juramento ao Senhor dos Exércitos, uma seria a cidade do Sol, né, que é o centro egípcio de culto ao Sol, né? Isaías 19:19. Naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor junto da sua fronteira. Então o Egito, irmãos, ele terá um altar para sacrifício no milênio, né? E terá um monumento na fronteira, né, com Judá para poder comemorar a libertação que Deus deu aos egípcios e para mostrar às demais nações que o Egito pertence a Deus. Versículo 20. E servirá de sinal de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um Salvador e um protetor que os livrará. Então esse monumento, irmão, será um testemunho a Deus, né? Esse Salvador e protetor está falando da vinda do exército do céu para poder destruir o anticristo e estabelecer o reino milenar. Verso 21. E o Senhor dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia, e o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. Então isso ocorrerá no reino milenar de Cristo. O Senhor se dará a conhecer aos egípcios, eles oferecerão sacrifícios e ofertas para Cristo e cumprirão votos. Então tudo isso que eu estou falando aqui, irmão, são fatos que estão sendo mencionados aqui que nunca aconteceram no passado, né? Verso 22. E ferirá o Senhor ao Egito, ferirá e o curará, e converter-se-ão ao Senhor e mover-se-á as suas orações e os curará. Então o Egito ele vai reconhecer a Deus como Salvador, né?
Para isso, foi preciso que o Senhor castigasse o Egito para depois curar. Então, aqui nós podemos tirar uma lição para nossas vidas, né? Deus abateu a glória do Egito com o objetivo de fazer uma grande obra no meio desse povo. O Senhor é aquele que fere, mas cura, né? Então, muitas vezes nós passamos por situações difíceis onde Deus permite que percamos as coisas em que colocamos a nossa confiança. Só devemos confiar em Deus, né, e nada mais, né? Nada nem ninguém deve ocupar o lugar dele em nossas vidas. E quando Deus permite que passemos por situações adversas, não pensemos que Ele quer ver a nossa derrota, mas a nossa restauração. Verso 23. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria, e os egípcios servirão com os assírios. Então essa estrada, irmãos, ela conectará Israel às nações vizinhas. Vai haver nações não glorificadas no milênio. Então no milênio será feita uma estrada saindo do Egito, passando por Israel até chegar na Síria. Essas nações juntas, elas servirão a Cristo. E esse caminho será possível através do templo de Ezequiel, né? Então, lá no templo de Ezequiel, quem entra pela porta do norte tem que sair pela porta do sul. Então, nós estamos falando aqui de evento que nunca aconteceu no passado, né? 24. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios, e os assírios uma bênção no meio da terra. Então, o Egito e a Síria, eles farão parte de Israel, né? Mostrando mais uma vez que Deus abençoará os três povos no reino milenar. Essas nações abençoarão outras nações. Elas se tornarão um cordão de três dobras que não é facilmente quebrado, né? Então, apesar do Egito ter feito a Israel cativo e a Síria ter invadido Israel, haverá pessoas dessas nações que não colocarão a marca da besta e essas pessoas serão bem-vindas, né? Isso também não tem relação com nenhum acontecimento, né, histórico no passado. Por fim, né, o versículo 25 que diz: porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, né? E a Síria é obra de minhas mãos, e Israel minha herança. Então, as três nações, irmãos, elas se converterão a Cristo, né? As expressões meu povo, povo de Deus, atribuído ao Egito, né, e obras de minhas mãos atribuídas à Síria, são expressões usadas para Israel, que o Senhor agora está aplicando para o Egito e para a Síria, respectivamente. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui a gente termina, então, o capítulo 19, né, do livro de Isaías. Espero que os irmãos tenham compreendido aqui toda a explanação, né? Os irmãos já sabem, né? Caso exista alguma dúvida, né? Se os irmãos querem fazer alguma pergunta, os irmãos podem usar aí os comentários, né? E se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like também, irmãos. Então, obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia.